Olá, pessoal. Então, estamos aqui no nosso curso de Cálculo 1, vendo o capítulo 6 da parte 2, que é a parte de derivadas, tá? Então, falta ainda algumas outras aplicações derivadas, e eu vou me restringir um pouco nessas algumas outras aplicações, mas os livros geralmente fazem várias outras. Então, por exemplo, aplicações em física, estatística, etc., eu não faço, eu vou explicar por quê. Porque eu sou um cognitivista, então eu faço degraus cognitivos na minha disciplina, de tal forma que você tenha degraus para poder evoluir cognitivamente. O professor de estatística e o professor de física, eles podem também seguir essa linha, e eu posso apresentar um exemplo aqui, um conjunto de exercícios que vai quebrar esse encadeamento sistêmico que ele tem com relação à disciplina dele. Mas o aluno que fala, puxa, vai fazer falta, etc., vai lá, abre um livro de cálculo qualquer, leia lá meia dúzia de exemplos, 10 exercícios de cada modelo de aplicações na física, na estatística, na geometria euclidiana espacial, tem vários também. Eu me resumi aqui, fundamentalmente, para vocês conhecerem essas aplicações de otimização, a exercícios algébricos, que são esses aqui, tem vários, e algumas aplicações geométricas, tá? Então, algumas aplicações geométricas, etc. E aí botei uma aplicação econômica assim, bem elementar, e aí, como eu já tinha dito num vídeo de aula anterior, eu acabei repetindo a aproximação linear que nós já vimos, tá? Sendo que nessa aproximação linear eu nem botei a parte de estimativa de erro, etc., porque são coisas que, na verdade, não se praticam muito. E vai botar mais uma fórmula na sua cabeça, eu acho que isso não é muito producente. A mesma coisa em geometria espacial, volumes de sólidos de revolução, certas fórmulas que eu acho que elas mais criariam um prejuízo de você tentar memorizar do que você efetivamente tivesse um ganho cognitivo. Se você souber bem a parte de funções, limites de funções, derivadas de funções, integrais de funções, e todas as técnicas de integração, o teorema fundamental do cálculo, a soma de rima, essas coisas todas estiverem bem na sua cabeça, se você fizer limite com facilidade, fizer derivada com facilidade, fizer as integrais com facilidade, eu acho que você está com uma razoável formação de cálculo para encarar tanto disciplinas que não sejam de matemática e que necessitem do cálculo 1, como é o caso de Física 2, por exemplo, e várias disciplinas também da estatística, que é os cursos que eu estou ministrando oficialmente esse semestre, mas na engenharia, idem, tá? E tem várias na engenharia que demandam a utilização do cálculo, mas se o aluno fala, não, eu preciso, porque eu, sei lá, estou fazendo curso de matemática, etc., então já estou estudando geometria euclidiana, vai lá e tem um monte, qualquer livro serve. Nas férias, se houver férias, né, porque nós estamos aí num período pandêmico, vai lá, dá uma lida, dá uma aprimorada, né? Mas aí você já tem o domínio, já passou aquela tensão de aprovação, reprovação, já assumiu tudo isso, e aí você amplifica, aperfeiçoa ainda mais o seu conhecimento. Mas para o que eu necessito aqui, você conhecer essas aplicações, que na prática, por exemplo, o cara que faz física, engenharia, elas são até irrisórias, porque as questões que são tratadas em física 1, física 2, física 3, física 4 são mais elaboradas do que as que aparecem nos livros de matemática e são bem mais organizadas. Por isso que eu acredito que não vale a pena gastar tempo e cognição em adquirir um pretenso conhecimento não sistemático, porque eu te pulverizo de exercícios e exercícios não formam uma sistemática e, portanto, não formam um caminho cognitivo. Então, estou dando uma explicação genérica porque que eu me abstive de fazer muitos exercícios. Então, vamos lá, vamos começar a ver isso aqui. Então, são vários exercícios de aplicações algébricas. Qual é o número positivo que, aumentado sem o inverso, resulta em uma soma mínima? Né? Então, a grande dificuldade desse tipo de exercício é você formar essa equaçãozinha, que para a gente vai funcionar como uma espécie de função, que você vai ter. Como queremos uma soma mínima, deveremos buscar uma equação de soma para que analisemos a questão utilizando otimização por derivadas, isto é, utilizando máximos e mínimos. Então, qual é o número positivo? Eu chamei de x, que aumentado seu inverso, resulta em uma soma mínima. Você vai fazer aquele feijão, derivar, igualar a zero, achar o x candidato, mais ou menos 1, mas é número positivo. Aí você faz a derivada segunda, aí descobre que a derivada segunda é maior que zero, portanto, é ponto de mínimo. Qual o número cujo excesso sobre seu quadrado é o maior possível?
Então, a dificuldade aqui é montar a equação do excesso. Qual o número cujo excesso sobre o seu quadrado, então x menos x2 vai dar uma resposta, é o maior possível. Deriva igual a zero, acha os candidatos, vai lá. Como tem que ser o maior possível, a derivada segunda é menor que zero. E assim vai fazendo. Qual seria um xy se sua soma for 100 e cujo produto seja máximo? Então, o produto máximo é p x vezes y, mas você sabe que p x vezes y é função de duas variáveis. Aí você, como tem que x mais y é igual a 100, você isola o y, por exemplo, 100 menos x, substitui, e aí vai descobrir, vai transformar a função produto numa função x vezes um parente, que, se não me engano, é 100 menos x, e essa aí é de fácil derivação, deriva igual a zero, acha o candidato, faz o teste da derivada segunda, vai descobrir que a derivada segunda é menor que zero, e aí você vai ter o produto máximo, que está a resposta aqui. Tá ok? Aplicações geométricas. Aí, aqui eu te dou, geralmente, uma situação de geometria euclidiana plana. Eu não fui para o espacial, porque a plana é mais fácil. Na figura abaixo, que sempre se manterá retangular, estou dizendo que a figura é retangular. O perímetro 2P, aí eu estou dando a notação do perímetro, que alguns utilizam, P é sempre perímetro, é igual a 100 metros. Então, se o perímetro é 100 metros, eu estou dizendo para você, indiretamente, que 2P, 2Y mais 2P é igual a 2x mais 2y, que é esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, e isso dá 100. E aí eu quero, na figura abaixo, para x, que a área seja máxima. A área é x vezes y. Então, a função a relação que você vai otimizar, ou a equação que você vai otimizar, que a gente está tratando aqui como função, é x vezes y. Aí você vem aqui, isola o y, aí reescreve o x na forma de y, o y na forma de x, tanto faz, vai dar no mesmo. É só, em vez de ser ddx, seria ddy, mas vai dar no mesmo. Aí essa área, quando for transformada em função de uma variável, se deriva igual a zero, acha o candidato, teste da derivada segunda, maior que zero ponto de mínimo, menor que zero ponto de máximo. É sempre a mesma coisa. Está aqui, foi feito aqui, tá? Aí aqui eu te dou um programa, geometria, também é fácil. Uma janela normanda, conforme a figura abaixo, tem uma janela aqui que tem um retângulo embaixo e tem um semicírculo em cima. Aí eu tenho que te dar, né? Ou seja, eu digo que 2P, em vez de te dar 100, como eu dei no exercício anterior, eu te dou o quanto vale 2P, o perímetro, que é esse, mais esse, mais esse, mais esse comprimento aqui. Aí você tem que lembrar que o comprimento da circunferência é 2πr, comprimento da circunferência, né? 2πr. Mas aqui o raio é x, olha aqui o raio, olha aqui, ó, x. É um semicírculo e essa medida aqui é x, que é o raio, que é essa aqui também, ó, o x aqui, ó, o x aqui. E aí você vai fazer 2πx, só que é a metade, né? O comprimento é a metade, então é 2πx sobre 2. Então você vai pegar aqui, né? Você quer a área, você quer o QI, os valores convenientes, ele máximo de luz. Aí você tem que calcular a área, tá? A área dessa forma aqui, que é a área dessa, mais a área dessa. Com essa expressão, você vai isolar o x ou o y, tá? No caso, é melhor você isolar o y, reescrever o y em função de x, porque aqui tem um y só. 2p você vai tratar como uma constante, como se fosse aquele 100, e a resposta vai vir com alguma coisa de 2p, tá? E aí, no exemplo anterior, o perímetro era 100, aqui é 2p, portanto, a resposta levará a uma resposta com p. Comprimento igual a 2πr, etc., e você vai montar a fórmula da área para isso aqui, né? A área do círculo, né? Você vai ter que lembrar, PR2, né? E a área do retângulo x vezes, desculpe, 2x vezes y, né? Então você monta isso e vai chegar nessa resposta aqui, tá? Que x e y, na verdade, são medidas iguais e valem 2p sobre 4 mais π, tá? E aqui outra, uma forma retangular deve ter exatos 900 metros reais. Então, x vezes y é igual a 900. Quais as dimensões para que o perímetro seja mínimo? Aí você vai ser a forma retangular, você vai montar uma fórmula do perímetro. Como nessa fórmula do perímetro vai aparecer x e y, você vai ter que sumir com uma das variáveis. E isso você consegue com a área, que é 900 igual a x vezes y. E aí você faz igual às outras, tá? Esse aqui é muito fácil, a receita anual de vendas de um modelo de automóvel é tal e o custo tal. Ora, o lucro
é sempre receita menos o custo. Receita é tudo que se recebe. Aí você retira o custo de produção e aquilo é o lucro. Aí você monta, diminui esse por esse, dá o lucro, você otimiza esse lucro. Está tudo em X, função de uma variável, sopa no mel, tá? Então não há dificuldade nenhuma, aproximação linear, nós já fizemos no vídeo anterior. Então isso aqui é só para você treinar. Tá? Se baseie no algébrico, se baseie pelo primeiro, no geométrico. Esse aqui é bastante razoável, porque você já vai isolar, etc. O exemplo é mais do que satisfatório para você entender. Se eu fosse dar volumes, as fórmulas seriam mais complicadas, teriam mais operações. Tudo bem que isso daria algum treinamento. Mas o foco da gente é limite, derivada e integral. E você sabe agora que existem esse tipo de problemas, eles podem ser utilizados em dezenas de áreas de conhecimento. E aí fica complicado, porque o cara dá aula para física, imagina agora eu vou começar a dar aula que vai, alguns conceitos físicos teriam que ser utilizados. Quem sou eu para dominar esses conceitos físicos? Né? Eu ainda sou da época que o cara fazia matemática, tinha física 1, 2, 3, 4. Hoje em dia, tu abre um currículo de matemática, não tem. Aí o cara vai dar pitaco em física. Eu acho complicado. Eu, como dar pitaco em estatística, eu dei aula desses dois cursos, eu acho que os professores lá também têm uma escadinha cognitiva, eu acho complicado avançar nessa linha, tá, pessoal? Então, esse capítulo é curtinho, vocês veem, é só para vocês conhecerem essas aplicações, treinarem essas aplicações básicas, para vocês saberem que não é só de gráfico cartesiano, que existem aplicações em vários níveis, e isso aqui tem uma utilização até bastante extensa com relação a muitas questões dentro da física, da estatística, da engenharia em geral, tá? Mas em problemas lá de resistência dos materiais, problemas de mecânica dos fluidos, pô, é um oceano, tá? É todos os oceanos do planeta de possibilidades, tá? Então, aqui, ó, estamos aqui nesse curso, que é um curso básico de cálculo, encerrando a parte de derivadas, e o próximo capítulo já é a parte 3 integral. Grande abraço a todos, tá? Mas quem achar que deve, abre qualquer livro de cálculo, existem dezenas de exemplos e faça. Não há problema nenhum, tá bom? Abraço a todos aí.